A fé cristã, além de proibida, é perseguida. Apesar disso, o Evangelho tem se espalhado, superando as mais diversas barreiras. Quando as pessoas resolvem seguir a Jesus, acabam enfrentando grandes dificuldades. Hoje, vamos conhecer uma dessas jovens. Seu nome é Ayaan, uma jovem muçulmana da Arábia Saudita. Alá, alá, Sara, alá, como eu vou mostrar pro meu pai? A nota foi horrível. Alá, Sara, eu estudei e a nota foi tão ruim. Oh, mas meu pai... Calma, Ayaan, calma. Calma, você estuda. Na próxima prova você vai melhor. Como estuda, Sara? Fica calma. A gente está no último semestre. Sara, como que você tá calma desse jeito? Você tirou nota quase igual a mim. Sim. Alá, alá. Sara, o que eu faço? Querida, calma. Vai dar tudo certo. Como calma? Como você fica nessa fé? Como você fica? Em quem você se apoia, Sara? Então, eu quero te apresentar uma pessoa. A pessoa na qual eu me apoio. Eu realmente tenho um apoio, tenho uma estrutura. Eu realmente tenho uma pessoa que me ajuda. E eu quero te apresentar essa pessoa. Essa pessoa te ama muito. Olha, nós seguimos um livro bíblico que é a nossa regra de fé. E lá está escrito que Deus, que é o Pai, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como? Então, é assim, eu vou te explicar. Eu quero te apresentar uma pessoa que te ama tanto. Essa pessoa te amou de uma maneira tão linda. Essa pessoa me ama de uma maneira tão linda. E essa pessoa não gosta de ver a gente nessa situação. Essa pessoa viu que nós estávamos num caminho de pecado. E aí, essa pessoa entregou a sua vida. Nesse livro de fé que nós seguimos, está escrito que essa pessoa ela foi ferida pelas minhas transgressões, pelas tuas transgressões. Essa pessoa ela foi moída pelas minhas iniquidades e pelas tuas iniquidades. Todo o castigo que estava sobre as nossas vidas, Ele levou e Ele nos trouxe paz. Ele é aquele que diz assim: se você está cansada, se você está oprimida desse jeito, vinde a mim, é o que Ele diz. Essa pessoa é minha amiga, meu amigo. Eu tenho um amigo muito especial. E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, o meu fardo ele é suave. Então você está carregando um peso muito, muito forte para você. O que você leva, o que você carrega com você é pesado demais. Você precisa entregar isso. Você precisa lançar isso fora. Você precisa conhecer quem é essa pessoa maravilhosa que me ama e que te ama. Tá bom, tá. Mas você falou que ela morreu. Ela está morta ou ela está viva? É assim, ela morreu. Ela morreu. Mas o Deus Todo-Poderoso ressuscitou. O Senhor Jesus, essa é a pessoa que eu quero te apresentar. Jesus morreu pela minha vida, Jesus morreu pela tua vida. E aí, depois de 3 dias, Ele ressuscitou. E hoje Ele está sentado à direita do Pai. Ele está preparando um lugar para mim e para você. Porque um dia Ele vai voltar e Ele vai buscar a mim e a você. Mas Ele vai buscar você se você o aceitar. Se você entender que Ele é o Senhor da tua vida. Se você entender que esse sacrifício que Ele fez por você torna Ele o Senhor da tua vida. Você precisa reconhecer esse Senhor Jesus na tua vida. É só Ele. A palavra do Senhor diz que Ele é a verdade, que a verdade liberta. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. O único meio que você tem de tirar esse fardo pesado das tuas costas, o único meio de você tem de levar a tua alma para Deus é através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que não há outro caminho, não existe outro caminho. Me desculpa, eu tenho que falar a verdade para você. Eu preciso falar a verdade. A verdade diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai
se não for por meio de Jesus. Ele é meu amigo, Ele quer ser seu amigo. Ele me ama e Ele te ama. Não importa o que você faça, Ele te ama. Mas Ele quer que você o reconheça, que você o aceite como o Senhor da tua vida, que você entregue a sua vida aos cuidados dEle. É Jesus. Esse é o meu amigo, o nome dele é Jesus. Como ela me apresenta esse Deus? Como ela me apresenta um Deus amoroso, um Deus que relaciona com os seus como filho. Eu sempre aprendi, o Deus que eu tenho, Ele não tem esse amor. O Deus que eu tenho, Ele nem é pai, Ele não tem nem filho. E esse Jesus, Ele morreu por mim. Como Ele morreu por mim? Ele nem me conhece. Como alguém pode morrer pela outra, sendo pecadora como eu? Como eu posso? Mas e se eu aceitar? Se eu aceitar, eu vou desonrar a minha família. Eu não vou ter mais pai, eu não vou ter mais mãe. Os meus irmãos vão virar as costas para mim, eu vou ficar sozinha. É vergonhoso na minha religião reconhecer outra religião, aceitar outra coisa. O que eu faço? O que eu faço? Eu não posso deixar esse amor. Como alguém pode me amar desse jeito e eu virar as costas? Como posso? Não dá. Eu preciso aceitar. Como pode alguém dar a vida eterna? A minha religião não prega a vida eterna. Não prega a vida. Eu preciso aceitar. Ô Sara, como eu faço para aceitar? Como eu faço para ser cristã? Vem, eu vou te mostrar. Existem duas condições de Ayaan aceitar, ou da Sara apresentar Jesus para Ayaan. Existem duas respostas que ela poderia desenvolver aqui. A primeira resposta é a mais fácil, é a mais básica, é a mais trivial. Basta simplesmente você concordar, repetir algumas palavras, fazer uma oração com meu pastor. Logo você já será inserida no rol de membros da igreja. Isso basta, Ayaan. Isso é o suficiente para você. E a segunda resposta, a segunda opção, é a verdadeira. Ayaan, se você aceitar esse Jesus, você está aceitando um chamado para a morte. Você está aceitando um chamado para morrer. Morrer para a sua própria vida, morrer para a sua família, morrer para os seus supostos amigos. Nós ouvimos muito sobre morte aqui, falamos bastante sobre morte, ouvimos as meninas ministrando aqui, e os nossos jovens, os jovens atuais, também ouvem muito falar de morte. Muitos deles estão familiarizados com morte. Como assim, pastor? Basta falar ou lembrá-los de jogos como Free Fire, é ou não é? Jogos como Fortnite, tantos outros jogos, aquele jogo GTA. Esses jogos, talvez vocês estão se familiarizando, né? Esses jogos têm um objetivo. E o objetivo desses jogos, qual é o objetivo desses jogos? É matar. O objetivo desses jogos, os níveis vão avançando à medida que um vai acabando com o outro, literalmente matando o outro. Pai
Eu não sei se você sabe disso, mas muitos jovens estão acostumados com cenas de morte, de sangue, estão acostumados, né? Então, essa palavra que nós vamos compartilhar aqui com os irmãos, ainda é leve, diante do que os jovens, e muitos dos nossos, estão acostumados a ver acerca de morte. Mas hoje o Senhor Jesus, queridos jovens, moços e moças, vocês viram aqui a Ian, ela não tinha escapatória. Depois de ouvir o Evangelho de Jesus, ela faz uma pergunta: o que é que eu faço? Então ela recebe um convite, e esse convite, ele ecoa até os dias de hoje. Jesus convida, não para matar, né? Não para matar, mas Jesus convida a minha vida e a tua vida na noite deste dia para morrermos para nós mesmos e vivermos para Ele, aleluia. E quando você aceita o convite para a morte, você aceita o convite para a vida de Jesus, aceita o convite para fazer parte de uma família que está em várias tribos, línguas, nações. Você aceita o convite. A Ian não é uma personagem inventada, ela existe até os dias de hoje. Ela é alguém que fez uma escolha real para se tornar uma jovem de 17 para 18 anos cristã, de morrer para si mesmo e viver para Cristo Jesus, custe o que custar. A história de Ian é formidável, é empolgante, é muito forte. Hoje a Ian trabalha na estratégia e muito próximo, diariamente, de literalmente perder a sua vida. Ela prega o Evangelho que ela recebeu, da forma que nós vimos aqui, uma encenação linda e cheia da graça de Deus. Ela prega esse Evangelho nos porões para as mulheres muçulmanas. Imagine, moço, moça, imagine você, o risco que a Ian, ela passa diariamente. Ela morre todos os dias, ela morre todos os dias para então viver para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa história, irmãos, é um lembrete do chamado de Jesus, para a minha vida e para a tua vida, moço, moça. E qual é, pastor, o chamado de Jesus para a minha vida e para a tua vida? O chamado de Jesus é para que nós venhamos morrer. Você está familiarizando aí, com o tanto que você sabe de morte, com o tanto que você viu de morte, com a morte de Jesus nos deu vida e vida eterna, aleluia. Convite de Jesus, diga comigo, o convite de Jesus. Eu estava lendo Mateus capítulo 4, verso 19, o texto diz que ali tem 4 pescadores, e esses pescadores, eles estavam ali oficiando, eles estavam na beira do mar, e aí Jesus, ele chama estes homens, e na Nova Versão Transformadora diz assim: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, aleluia. Quando a gente avança um pouquinho mais, Lucas 9, 23 e 24, o texto diz assim: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perdê-la-á, mas se abrir mão da sua vida por causa da minha, a salvará, aleluia. Irmãos, nós estamos em um mundo que gira tudo em torno do eu, tudo em torno do eu. Proteja-se. Hoje nós vemos aí a indústria da segurança trabalhando para proteção. Proteja-se, promova-se. Hoje nós vemos nas redes sociais tudo para você ser alguém top,
tem curso que às vezes a pessoa luta para fazer faculdade 4 anos, 5 anos, né? E aí vem alguém e diz: olha, você vai se promover em 72 horas, né? É ou não é? Até menos. É o eu, o egocentrismo. Preserve-se, né? Se cuida, divirta-se, conforme-se, cuide-se. E a indústria do cuide-se, então, irmãos, para saciar o ego, para saciar o eu. E aí vem Jesus, moço e moça, vem Jesus e diz: você precisa matar o seu eu, você precisa fazer com que o seu eu morra. E foi exatamente isso que aconteceu com esses 4 homens, irmãos: Pedro, André, Tiago e João. Quando a gente pega o texto bíblico, a história sagrada e os contos, irmãos, dizem que Pedro, ele literalmente morreu, ele foi crucificado de cabeça para baixo. André, ele foi crucificado na Grécia. Tiago, que recebeu o chamado, a Bíblia diz que ele foi decapitado. E João, você conhece, João foi exilado. O Senhor continua nos chamando. Sabe o que estes homens viram e encontraram em Jesus? Sabe que Tiago, Pedro, João e André e Aian e tantos outros irmãos que estão aceitando este convite, sabe o que eles viram em Jesus? Eles encontraram em Jesus alguém por quem valia a pena perder tudo. Aleluia! Eles encontraram em Jesus Cristo um amor. Querido, perceba, quando Sara estava pregando para Ian, como o coração dela entrou em tormento dentro dela. Ela nunca tinha ouvido falar de um Deus tão grande como o nosso Deus, e o coração dela entrou em um tumulto dentro da sua alma. Sabe que esses homens, sabe o que a Ian, sabe que pessoas que aceitam o convite para a morte de Jesus, irmãos, recebem um amor que excede todo entendimento. Não dá para explicar. Vamos montar peças e mais peças teatrais, nós não vamos conseguir explicar uma unha do amor de Jesus. Aleluia! Irmãos, Jesus, ele continua dizendo às pessoas que estão à beira-mar, Jesus continua dizendo a Iãs, Jesus continua dizendo a moços e moças que ficam horas e horas nas redes sociais, Jesus continua dizendo a moços e moças que estão fazendo coisas que não agradam ao Espírito Santo: siga-me. Você está na beira deste mar, Jesus está dizendo: siga-me. Aleluia. Deixa o game, deixa Netflix, deixa esses seriados, deixa tudo, deixa o Instagram, deixa tudo. Jesus está dizendo: vem, aceita o meu convite, aceita o meu convite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vê o que viu aqui, eu já tinha familiaridade com o que eu ia ver aqui. Eu me emocionei sentado aqui assistindo tudo isso. Como você fica ao receber o convite de Jesus? Como fica? Como é que você fica, moço, moça? Deixa eu falar com você. Jesus, ele não está procurando filhos de pais crentes. Jesus, ele não está perguntando se sua mãe é uma seguidora de Cristo. Deus não está perguntando se o seu pai é um obreiro. O Senhor quer saber se você está disposto a largar tudo e viver para Ele, para a glória dEle. O Senhor não está em busca de jovens nominais. Não importa a idade que você tenha: pastor, eu ainda não sou jovem. Não importa se você é uma criança, se você é um idoso, não importa. O Senhor está à procura de pessoas que ainda estejam dizendo: Senhor, o meu coração está ardendo, eu aceito o seu convite. Aleluia. O Senhor busca discípulos que o amem, que sejam capazes de deixar coisas a favor do seu reino. O que é que você precisa deixar? O que é que você precisa deixar? Ser um cristão, irmãos, vai além de ir à igreja aos domingos, vai além de repetir a oração. Lembre comigo,
Havia duas condições, a primeira básica, aquela superficial, mas ser um cristão vai além disso, irmãos. Quando nós olhamos para esses discípulos amados, para esses 4, para Ian, nós somos convocados a perder as nossas próprias vidas, a fim de viver para Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Jesus merece muito mais, irmãos. Merece ou não merece, irmãos? Jesus merece muito mais, moço, moça, do que a nossa intelectualidade. Jesus merece muito mais do que a nossa monotonia espiritual, mais do que às vezes aquilo que nós estamos oferecendo. Jesus, Ele merece mais, irmãos, do que aquilo que nós entregamos para Ele, que muitas vezes é a nossa sobra. Jesus merece muito mais. E em Jesus, você, moço e moça, irmãos que estão aqui, outros que estão aí, você vai encontrar a alegria indescritível. Vocês perceberam, irmãos, como foi lindo aqui esse momento, irmãos? Vocês perceberam a tensão? Aquela menina não tinha vida, e muitas pessoas estão vivendo exatamente assim, porque não conhecem o amor, porque ainda não aceitaram o convite, e o Senhor está fazendo nessa noite o convite, aleluia. Sabe, quando nós resolvemos morrer para nós mesmos, e viver para Cristo, nós passamos a viver de forma plena. Não importa a idade que você tem, você passa a conhecer projetos, os sonhos de Deus para a sua vida. Talvez os seus pais não saibam, talvez a sua mãe, talvez você seja o primogênito da sua casa a entender o chamado dele na sua vida, que você precisa largar tudo por amor a ele, que você precisa aceitar esse convite. Vou contar uma história para vocês. Eu lembro quando ainda era criança, não faz muito tempo, Ruth, eu assistia aquele Chaves. Quem gosta do Chavinho? Patrícia gosta. Eu assisti o Chaves, mas tinha um episódio do Chaves que me causava pânico. Quando a bruxa do 71 chamava o gato dela. Lembrou, irmão? Como é o nome do gato dela? Ela chamava o Satanás. E aí, irmãos, quando aparecia aquela mulher com aquele tacho quente e chamava o Satanás, o Chavinho lá do lado de fora, ele ficava em pânico. Ele fazia assim. E eu mais em casa, irmãos, eu ficava mais em casa, ficava em pânico, verdade, irmão, estou aqui, hoje é noite de abrir o confessionário, eu estou falando, ficava em pânico, e eu não gostava desse episódio. O Chaves sempre repete, né, irmãos? E eu ficava lá na hora para assistir o Chaves, e quando chegava esse episódio, e aí, irmãos, eu ficava em pânico. Eu lembro um dia que uma irmã chamada Maria, morava na rua de casa, uma irmã muito querida. Em casa ninguém era cristão, ninguém, mas ela vivia indo lá evangelizar, falar, cuidar dos filhos, enfim, coisa de vizinho bom. E ela estava lá, e aí um dia, eu acho que ela estava lá, ela percebeu que estava assistindo esses episódios, e ela disse: você precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Eu falei: tá bom, ali, né, criança ainda. E aí ela colocou a mão na minha cabeça, e com autoridade, irmãos, macetando a cabeça, ela falou assim: olha, você precisa repetir essa oração. Aí eu falei, tímido, né? Jovens, adolescentes são tímidos, criança, né? Aí ela repete a oração. Eu falei: tá bom, o que é para orar, né? Fiquei pensando. E ela falou: Senhor. Aí Senhor, eu peço, bem simples mesmo, bem simples, que o Senhor tire, repetia, o medo do meu coração, e me livre do inferno. E aí, irmãos, porque eu tinha um medo tamanho, irmãos, um medo.
aquela cena do Chaves, da Bruxa do 71, quando ela chamava o personagem lá, o gatinho dela, o Chaves, o Kiko ali, com medo, irmãos. Mas, eu estou falando isso, vamos ser sinceros, os irmãos acham que essa oração que eu repeti dela, me livrou do inferno, irmãos? Sim ou não? Me ajuda aí, moça, essa oração que eu repeti me livrou do inferno? Não, é claro que não, é óbvio que não. Nós precisamos, irmãos, aceitar o convite de Jesus. Às vezes boas intenções e desejos sinceros de alcançar o maior número de pessoas para Cristo, faz com que nós venhamos diminuir, irmãos, a importância desse convite. A magnitude da importância e as consequências a todos que desejam seguir Jesus, devem ser colocadas em letras garrafais, irmãos, para que todos saibam, seguir Jesus, irmãos, precisa morrer. Nós vivemos, irmãos, num tempo do refresco, no tempo do light, no tempo da comida boa, nós vivemos no tempo das frases de efeito, das coisas banais, irmãos, terem mais sentidos do que as palavras duras que Jesus proferia. E aí eu vou para João capítulo 6, olha que Jesus está declarando aqui, olha, preste muita atenção nesse texto. Muitos dos seus discípulos disseram, a sua mensagem é muito dura. Os discípulos de Jesus estão dizendo, olha, Senhor, o Senhor está pregando aí, mas tem uma coisa, a mensagem do Senhor é muito dura, pesada. E aí perguntaram para o Senhor, quem será capaz de aceitá-la? Quem pode absorver essa palavra que é dura? Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse, isso vos ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu? Onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa nenhuma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas alguns de vocês não creram em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio que não acreditavam nele e quem iria traí-lo. Perceba, são chamados de discípulos, estão andando com Jesus, eles estão agora declarando que o discurso de Jesus, que a palavra de Jesus é dura, e Jesus, o próprio Cristo, diz aqui o texto sagrado que eles ainda não conheciam Jesus. Pois Jesus sabia desde o princípio que quem não acreditava nele e quem iria trair. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Diga comigo, neste momento, muitos dos discípulos se afastaram e o abandonaram. Se você não aceitar o convite de Jesus, vai chegar um dado momento na sua vida que você vai sentir que o discurso está duro. Vai chegar um dado momento que você vai dizer, não, isso não é para mim. Sabe o que vai acontecer? Você vai se afastar e você vai abandonar. Essa é a verdade, assim como Sara disse a Ian a verdade. Nós não estamos mediando a palavra aqui, porque jovem gosta de desafio, e Jesus está desafiando jovens aqui neste lugar, nessa noite, uma palavra reta, direta de Deus para o teu coração. Se você não aceitar o desafio de morrer para você mesmo, você vai chegar um momento que vai abandonar, vai seguir Jesus de longe. Mas a Bíblia Sagrada diz, então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, e vocês? Vocês também vão embora? Simão Pedro então respondeu, Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus.
aceite o convite. Aceite o convite como a Ian aceitou o convite. Será que é possível? Diga comigo, será que é possível? Você vai entender porque você fez essa pergunta. É possível, irmãos, eu e você professarmos sermos cristãos, contudo não conhecermos a Cristo? É possível, irmãos? Será que é possível? Você lembra das palavras de Jesus, no fim do mais conhecido sermão, o sermão mais famoso do mundo, você lembra? Ele estava rodeado de pessoas que afetivamente eram chamadas discípulos. E aí em Mateus, capítulo 7, versículo 21, capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor. Será que é possível? Está aqui a resposta. Será que é possível? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônio em Teu nome, e não realizamos muitos milagres, tudo isso em Teu nome. Eu, porém, responderei. Será que é possível? Você não fez essa pergunta? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que não obedecem à lei. Meu Deus, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Essa é uma das passagens mais violentas da Bíblia, para mim, que sou pastor, irmãos. O meu coração teme e treme. Eu nunca esmiucei e nunca distorci esse texto para apertar ninguém. Eu estou lendo esse texto, embasando dentro do Siga-me, que é o tema da mensagem, porque tem tudo a ver com aceitar o convite de Jesus, porque esse texto me faz tremer e temer, irmãos. Esse texto é um texto, imagina, irmãos, eu como pastor, imaginar que muitas pessoas que participam de cultos, participam de celebrações, de festas, de encontros talvez como esse, irmãos, podem ser surpreendidas, e quando chegarem diante do Senhor, ouvirem do próprio Deus: eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que não obedecem à lei. Quando Jesus ele profere essas palavras, ele não está falando com o povo islã, ele não está falando com ateus, ele não está falando, irmãos, com pagãos, ele não está falando com hereges, ele está falando com pessoas que estão próximas a ele, que têm acesso de ida e vinda a ele, que imaginavam que conheciam ele, pessoas que presumiam que a sua eternidade estava completamente segura, pessoas que realizavam ações em nome de Deus, mas jamais conheceram a verdade. Queridos irmãos, o Senhor está com as suas portas abertas, o convite está feito, aleluia. Entrega tudo para Ele, deixa de fazer aquilo que você precisa de deixar de fazer, para aceitar esse convite de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Eu finalizo agora, irmãos. Diga comigo: o caminho não é fácil. A gente quer coisa fácil, quer ou não quer, irmãos? A gente espera Black Friday porque está mais fácil, está mais barato, tá? A gente quer coisa fácil, irmãos. Nós somos tendenciosos a buscar o que é mais fácil, nós queremos aquilo que é o mais rápido. Então, irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 13, o texto diz que não é fácil. O caminho não é fácil, muito pelo contrário. Entrem pela porta, a porta larga, a porta, entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição, ela é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho,
mas a porta para a vida é estreita, e o caminho, ele é difícil, e são poucos os que o encontram. Você tem um caminho largo, você tem um caminho convidativo, você tem uma bela estrada a trilhar, sempre cheia de coisas atraentes, jovens, baladas, diversões, noitadas, drogas, êxtase, coisas que vão saciar o seu corpo, coisas que vão alegrar o seu eu. Esse caminho, ele mostra uma porta muito larga, mas esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus, a Bíblia diz que para entrar é um caminho, só os jovens, diga para mim, qual é o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é, e a palavra aqui, estreito, irmãos, Jesus, ele usa essa palavra estreito, e no original tem a ver com dor, tem a ver com pressão, tem a ver com tribulação, tem a ver com perseguição. O caminho de Jesus é difícil de seguir, o caminho de Jesus é odiado por muitos. Não à toa, irmãos, que ainda nos dias atuais, muitas pessoas que aceitam o caminho de Jesus são decapitadas, são mortas, passam a sua vida em sofrimento, em agrulhas da sua vida. Jesus, um pouquinho mais para frente, em Mateus capítulo 10, versículo 17, o texto diz: tenham cuidado, pois vocês serão entregues nos tribunais, vocês serão chicoteados nas sinagogas. Mateus capítulo 10, versículo 21, olha o que o texto diz, aqui é forte demais. Eu estou usando a nova versão transformadora, uma versão mais jovial aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor, um pouquinho diferente da NAA que nós estamos vendo aí na tela. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 10, versículo 21, o irmão trairá o seu irmão. Está acontecendo isso, irmãos? Acontece isso, irmãos? Olha o que vai acontecer, o irmão trairá o seu irmão, e entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais. Como assim, pastor? Como é que o filho pode rebelar contra um pai? Um pai, uma mãe que o gerou, que o pariu. Como é que um filho pode levantar contra a sua mãe? E aí o texto diz: todos os odiarão por minha causa, todos os odiarão por minha causa. Então, moço, moça, você que está aqui, quando você estiver na faculdade, é normal você ser odiado lá. Você segue a Jesus Cristo nosso Senhor. É normal na escola você ser zoado, você ser tirado. É normal, não fica com mimimi não. Se você ama Jesus, se você aceitou o convite, se você largou tudo por amor a Ele, é normal. O texto diz, todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim, olha que coisa séria aqui, irmãos, quem perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora eu vou fechar, irmãos. O fato marcante aqui da declaração de Pedro em Mateus 16, quando ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando as pessoas estão questionando quem era Jesus e tal, você conhece, e aí Pedro, ele se adianta e ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele recebe um elogio do mestre. Pedro, ele recebe um like de Jesus. Pedro está no auge. Pedro dá uma dentro, irmãos. E aí, depois de Pedro receber o elogio por causa da sua confissão, Pedro, ele é severamente repreendido. Ele não, parece que esquece do que fala, porque Jesus, irmãos, naquele momento, ele ia para a cruz, e aí Pedro começa a dizer: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, como é que pode acontecer isso? Acabei de falar aqui que o Senhor é... Pedro, ele é alguém semelhante a muitos cristãos nos dias de hoje. Ele é alguém que quer ver Jesus sem cruz.
ele quer ver Jesus sem dor, ele quer ver Jesus sem entrega, ele quer ver Jesus do jeito ali que está. Aqui, irmãos, é lindo, é maravilhoso. Aqui, irmãos, vocês não parecem nem gente, parece anjo. É ou não é? Irmão, mas quando a gente sai dessa porta para fora, quando você está lá no teu trabalho, você é tentado a largar a cruz, moço, moça. Quando você está atrás do seu computador, você é tentado a largar a cruz, esquecer tudo que o pastor falou, esquecer todos os conselhos do pai, esquecer todos os conselhos da mãe. No seu namoro, você é tentado a largar a cruz. Parece que você dá uma dentro na igreja, e quando chega você e uma situação, e de repente você larga tudo. Um dia você aceita o convite, outro dia você larga a mão de tudo. Jesus olhou para Pedro e diz assim: olha, afaste-se de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir e ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fique de pé, por favor. No lugar onde você está, todos, principalmente os jovens, adolescentes, talvez você possa encontrar vários questionamentos agora. Jesus está falando com você. Ele falou com seu pai, ele falou com a sua mãe, mas ele está falando com você. Como você fica diante de tudo que você viu e ouviu aqui neste lugar nessa noite? Se fosse você no lugar de Aian, como você reagiria? Como você reage ao momento que você está vivendo? Você está disposta a largar tudo, deixar tudo para seguir Jesus? Você está disposta a abandonar tudo hoje para viver este amor que é incalculável? Deus nos amou de tal maneira, é incalculável. Não tem filósofo, não tem matemático, não tem quântico, não tem ninguém que possa calcular este amor. Se você está aqui nessa noite, querido, querida, não adianta a sua rebeldia, não adianta os seus pesares, não adianta tantos questionamentos. Jesus, Ele está batendo na porta do teu coração, e Ele não somente quer entrar para um final de um culto, você chorar, não, Ele está fazendo um convite de uma entrega total nessa noite. Entrega total. Quero te convidar nessa noite, quero te convidar nesse momento, aceitar esse convite. Onde você estiver, meninos, se vocês puderem, larga tudo agora, fica de pé, por favor. Quero contar com vocês também. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, mãe, você que está aqui, você que está nas redes sociais, interceda pelo seu filho agora, porque eu estou intercedendo pelos meus. Filho, é você. Jesus te pegou na curva hoje. Moço, moça, Jesus está dizendo: você que está na beira do mar, segue-me. O resto, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai cuidar dos seus pesares. Ele vai sarar a sua dor. Mesmo que você tenha outras dores, Ele vai curar você por completo, para louvor da glória do nome dEle. Ele vai restaurar o teu ser, Ele vai lavar a sua alma nessa noite. Espírito Santo, Espírito de Deus, eu oro, Senhor, neste momento,
a favor da minha casa, da minha família. Tu sabes, Pai, o quanto eu preciso. Mas, Pai, se o Senhor me permite, eu intercedo neste momento a favor da vida do Enzo, a favor da vida do Jean, a favor da vida da minha filha Ana Júlia, Pai, para que eles tenham, Pai, a Deus, esta oportunidade. Senhor, que o Senhor lhes conceda esta graça, esta oportunidade, meu Deus, de aceitar este convite, Pai, de uma vez por todas. Pai, eu oro nessa noite a favor dos jovens, dos adolescentes, das crianças desta igreja, Pai. Senhor, não nos permita, Pai, sermos pessoas nominais, que aceita, Pai, aquilo que é superficial, que aceita aquilo que é raso. Eu já fui jovem, meu Deus, e eu não aceitava nada raso, eu queria ir profundo, meu Deus. Eu me lembro, Senhor, há mais de 20 anos atrás, quando o Senhor impactou a minha vida, meu Deus, eu jamais desviei dos teus caminhos, Pai. Oh Senhor, eu oro nessa noite, alcança o coração deste moço, alcança o coração dessa moça, Pai, com o impacto do poder da tua palavra, em o nome de Jesus, Pai, que ele sinta nojo, meu Deus, das coisas, Pai, que estavam desagradando o teu Espírito Santo, Pai, que o pai, que a mãe, Senhor, vejam uma mudança na vida do filho, da filha, Pai, de uma forma espetacular. Dá sede pela palavra, dá sede, meu Deus, por ti, dá sede pelos louvores, dá sede, meu Deus, pelo ministério, dá sede, Pai, dá sede, Pai. Ah, Senhor, que os lábios espirituais deles se sequem, Pai, e que eles venham ser saciados, meu Deus, com a água que jorra do teu trono, Pai. Senhor, nós repreendemos nessa noite o espírito da morte, Pai. Repreendemos, Pai, o espírito da morte que tão de perto rodeia a vida destes jovens, Pai. Nós repreendemos dessa noite, declaramos vida sobre a vida dos nossos pequenos, Pai, para louvor da tua glória. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de dúvida, o espírito do medo, nós repreendemos dessa noite e declaramos, Pai, uma juventude cheia do teu poder para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos uma geração, Pai, que vai viver, Pai, coisas sobrenaturais do Senhor aqui nessa casa, Pai. Nós declaramos, Pai, não vai ser uma geração, não vai ser o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. Deus, eu declaro, Pai, que o Senhor está levantando pregadores do teu evangelho. Eu declaro que o Senhor está levantando instrumentistas. Eu declaro, Pai, nessa noite, que o Senhor está levantando, Pai, adoradores, Pai, em nome de Jesus. 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 Se você que está aí, querido, se você aceita o convite, diga: Senhor, eu aceito o convite. Agora é tudo, Senhor, é tudo contigo. Não é tudo ou nada, não, é tudo contigo, Senhor, é tudo contigo, Senhor. Eu aceito o convite, eu aceito, Pai, nessa noite, eu abro mão de tudo, eu entrego, Senhor, completamente a Ti a minha vida, eu aceito, aleluia.